Boa tarde, queridos. Estamos de volta com o nosso Conversa Varanda. É uma tarde gostosa, um pedacinho de tarde que nós passamos juntos conversando sobre vários assuntos. E hoje nós vamos ter um assunto muito importante, muito relevante para os dias atuais, que está muito em voga, que é sobre acessibilidade. E eu trouxe para conversar conosco Carolina Fomin, que é arquiteta, é formada em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie desde 2001, e ela trabalha com escritório próprio, e ela também trabalha com reformas interiores, trabalha com hotelaria hospitalar e acessibilidade, que é uma das suas especialidades. E eu gostaria de conversar um pouquinho. Carolina pode saudar os nossos internautas, nossos telespectadores. Olá, tudo bem? Primeiramente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço, podendo falar um pouco mais sobre acessibilidade, explicar um pouco sobre o que é isso e como que esse assunto é realmente importante. E também para a gente poder estar dando uma apertada nas pessoas, né, Carolina? Dá um puxão de orelha. Dá um puxão de orelha. E você pode se comunicar conosco através de e-mail aí na sua tela. Você nos manda e eu vou estar passando as perguntas para a Carolina, porque a minha área, na verdade, é só respeitar os banheiros para deficientes e as vagas, mas mais nada. Então eu não entendo muita coisa. E eu, antes de mais nada, eu queria lhe perguntar, Carolina, o que é acessibilidade? Explica para os nossos internautas. Bom, a acessibilidade é o direito de todas as pessoas de ir e vir com segurança e autonomia. Ou seja, é o direito que as pessoas têm de participar de tudo que a nossa cidade oferece, de tudo que o mundo oferece. Dos espaços públicos, dos espaços, das ruas, dos museus, dos transportes, ter acesso aos meios de comunicação, à informação, tudo isso com segurança e autonomia. Seja essa pessoa deficiente, com mobilidade reduzida ou não. E, em geral, as pessoas pensam que a acessibilidade é só construir uma rampa. Como é que é? É só isso mesmo? Não. A acessibilidade é muito mais que isso. Claro que construir uma rampa adequada, nas medidas corretas, é muito importante. Mas, por exemplo, uma pessoa que vai a um teatro, ela precisa ter uma rampa de acesso ao teatro, sim, mas ela também precisa de uma bilheteria onde ela possa ser atendida, ela precisa de um banheiro adequado onde ela possa ser atendida, ela precisa de um balcão de informações onde ela possa tirar suas dúvidas, ela precisa ter um lugar, um espaço, ter o direito de comprar o ingresso onde ela quer, no setor que ela gostaria, e ter um espaço para sua cadeira de rodas, para o seu acompanhante, seja ele cadeirante ou não, porque às vezes temos casais de namorados que querem sentar juntos e o teatro não oferece esse espaço. Aliás, eu estava observando isso nos cinemas, nessas salas chiques, né? Sala UCI, Cinemark. Estava observando que não tem, que os cadeirantes ficam só na parte de baixo, que é a pior. Que é pra lá, porque é em frente cima da da tela. tela. Exato. E como é que eles poderiam fazer isso? Ter rampa? Como é que é? Poderia se criar um acesso, porque precisa ter uma via de acesso. Poderia se criar um acesso por outro local, não precisa ser somente pela primeira entrada. Entendi. E rampas, ou uma plataforma elevatória que conduza a pessoa até um outro lugar intermediário, que não seja só aquele lá na frente da tela, né? Na cara da tela, que ninguém quer sentar lá. E nós estamos falando assim, por um tempinho, a gente está falando muito de cadeira de roda, mas existe acessibilidade para todos os tipos de deficiência. Exato. E uma coisa que eu te perguntar, quais são as maiores dificuldades que as pessoas que têm deficiências, qualquer tipo de deficiência, principalmente na acessibilidade, encontram? Quais são as dificuldades que elas encontram? Tem uma arquiteta amiga minha, que ela chama Thaís Frota, e ela diz que se o lugar não está preparado para receber todas as pessoas, então o lugar é deficiente. Então eu acho que a acessibilidade, ela não é só para as pessoas em cadeiras de roda, ela é para todos. Eu penso que todas as pessoas, em algum momento da vida, precisam de acessibilidade. Seja quando você quebrou uma perna, seja quando você está empurrando um carrinho de bebê e você não tem como andar na calçada do seu bairro, seja quando você chega com sacolas cheias de compras e não consegue abrir a porta porque é com uma maçaneta ruim, seja em todos os espaços que a gente passa, a gente precisa de acessibilidade. Por fim, se você não precisar, não quebrar uma perna, não tiver filhos, não precisar de nada disso, um dia você vai ficar idoso e vai precisar de um mundo mais adequado para você.
Então, a gente, quando fala em acessibilidade, a gente fala na cadeira de rodas, nos cadeirantes, na mobilidade reduzida, nas grávidas ou pessoas que usam muletas, bengalas. Tem o nanismo também, os anões, que às vezes as coisas são muito altas, eles não têm acesso. Tem a deficiência visual, que falta muita informação, muita coisa em braille ainda para os deficientes visuais ou com baixa visão. E os surdos também, né? Que a gente também tem muito problema de informação e comunicação com os surdos. Isso também envolve a acessibilidade. Exato, eu até ia te perguntar, é muito caro você ter acessibilidade ou construir? Bom, são duas coisas. Para o deficiente é muito caro ser um deficiente, porque ele precisa ter acesso a tecnologias bem caras, né, para esse tipo de coisa. Agora, para nós que estamos, para as pessoas que vão adequar o seu espaço, não precisa ser caro. Poderia ser bem mais barato se a acessibilidade fosse previsto antes, previsto em projeto. Mas normalmente as pessoas só se preocupam com a acessibilidade quando a prefeitura chega, tem uma fiscalização, então eles correm atrás, fazem qualquer coisa só para cumprir ali. E não estão realmente pensando em receber as pessoas em um lugar ser adequado para todos. Eu estava observando, fiz uma viagem, estava observando que eu nunca tinha observado que em cada esquina, no exterior, em cada esquina, principalmente nos Estados Unidos, tem uma calçada com uns pontinhos mais elevados. Com piso tátil. Com piso tátil. E eu nunca vi isso aqui no Brasil. Porque nas calçadas. Exato, porque um deficiente visual, quando ele está andando, normalmente ou eles andam com bengala ou com um cão-guia. Então, na hora que vai fazer a travessia das ruas, eles necessitam daquelas ranhuras, daquele piso tátil na guia rebaixada para saber que ali chegou na esquina. Então, ali é um piso de alerta tátil. Existem dois tipos de piso tátil: o piso tátil de alerta e o piso tátil direcional. O de alerta, ele vai mostrar que quando tem alguma barreira suspensa ou algum final de escada, final de rampa, começo e final de alguma... É um alerta, alguma coisa vem ali pela frente. Então ele fica mais atento. Então por isso nas esquinas é importante, para ele saber que a calçada está terminando ali. E o piso direcional, ele é para direcionar, por exemplo, na entrada de um edifício até um lugar de um balcão de informações, ou até algum lugar onde ele pode dali se direcionar melhor. Tem um mapa tátil. Então eu acho assim, as ruas, principalmente aqui de São Paulo, que é onde nós estamos fazendo esse programa, são totalmente inadequadas. Com certeza, ainda tem muito a se fazer. Porque o passeio, como a gente estava conversando antes do programa, tem que ter uma certa largura, não é? Para poder passar. Qual é a largura adequada? O mínimo que se fala é em 1,20. Porque uma pessoa numa cadeira de rodas, ela precisa de 80 centímetros nas portas. Mas para o passeio, para as calçadas, o mínimo livre seria 1,20. O que acontece? As pessoas deixam a calçada com 1,20, mas colocam um monte de coisa. Orelhão, poste, canteiro, banca de jornal. Todas essas coisas atrapalham. Então a gente não tem acesso pela calçada. Fora os inúmeros degraus e pisos que as pessoas colocam nas calçadas, que são totalmente inadequados, né? E muito poucas calçadas rebaixadas. Pouquíssimas calçadas são rebaixadas aqui em São Paulo. Pouquíssimas mesmo. E aí, você não acha que a prefeitura tinha que fazer alguma coisa sobre isso? Porque se ela vai nos locais e ela reclama e multa, então ela própria deveria seguir as suas próprias regras. Infelizmente, assim, a prefeitura tem feito já muita coisa, a gente tem conseguido muitos avanços aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, que tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Então, muito já se tem feito, mas ainda é pouco, ainda falta muito, falta fiscalização, falta as pessoas obedecerem à fiscalização. Agora tem uma nova campanha que estão lançando, que é do passeio, né? Então, está se distribuindo panfletos, divulgando que as pessoas, mas a calçada é responsabilidade do morador ou do proprietário daquele imóvel. É responsabilidade do proprietário do imóvel, a calçada ser adequada. Então, as pessoas normalmente cuidam da sua calçada ali, não se preocupam que a do vizinho tem um degrau, então não faz a rampa adequada, ou coloca o piso bonitinho, mas que ele tem